Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Vamos ler também o Salmo 37 do Salmo, versículo 25. Então vamos ler Filipenses e o Salmo. Vamos ler também Mateus 7, 8. Mateus 7, 8. Então vamos ler Filipenses 4, 19. Salmo 37, versículo 25. E Mateus capítulo 7, versículo 8. E finalmente Romanos 2, versículo 11. Romanos 2, versículo 11. O primeiro texto que está em Filipenses 19 é o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Agora vamos ler o Salmo 37, versículo 25. Eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E agora vamos ler Mateus 7, 8. Pois todo o que pede, recebe. E finalmente Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que Deus abençoe a leitura desses textos da sua palavra. O tema hoje não podia ser outro senão a continuidade do que estamos trazendo a este púlpito, a oração. Nós vamos estar no final da próxima semana em Guarulhos, acompanhados de cerca de 10 ou 11 presbíteros, pagando a visita que eles fizeram a nós, com 7 ou 8 líderes, almoçando conosco. Nós vamos lá almoçar no sábado com eles. Vamos estar juntos para termos um mais profundo relacionamento com a igreja de Guarulhos. Então, irmãos, o texto é Deus é grande. Aliás, o tema hoje, Deus é grande. O tema hoje é Deus é grande e responde nossas orações. Deus é grande, ouve e responde nossas orações. Então, muita gente, irmãos, muita gente, até da igreja, está com problema. Muita gente, até da igreja, está com problema, porque acha que Deus é muito pequeno. Mas o primeiro texto em Filipenses, Paulo diz, e o meu Deus, Paulo falando, Paulo conhecia a grandeza de Deus. E ele fala, e o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa grandeza, suprirá em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Teve amém? É a palavra que está dizendo através do apóstolo Paulo. Eu pergunto, você crê que o seu Deus é grande e poderoso? Pergunta, você crê? Em Efésios, Paulo ora
no capítulo 1, versículo 19, ele orou por nós, orou pelos irmãos lá de Éfeso e também por nós, os crentes que seguiriam a converter-se a Cristo Jesus. Ele orou o seguinte: que a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quer dizer, ele orou para que nós conhecêssemos a suprema grandeza do nosso Deus para conosco. Eu pergunto, você conhece essa suprema grandeza do Deus para com você? Bate no irmão, você conhece? Você conhece? Ou você é daqueles que acha que o seu Deus é muito pequeno? Eu vou fazer a pergunta de você, eu quero ouvir para você, o sim ou não. Você crê que o teu Deus é grande e poderoso? Crê? De minha parte, eu vou repetir o salmo que nós lemos. De minha parte, eu já fui moço, irmãos. Eu já tive 20 anos, 18. Eu já fui moço. E agora já sou velho, estou com 89 anos. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós estávamos conversando ali com um grupo de irmãos, e meus bisnetos estavam ali correndo, 3. Os 3 são pequenininhos, um tem 1 aninho, os outros têm um pouco mais de 2 ou 3. Já tem conta no Banco do Brasil, os 3. Nem o Bilão, que é meu filho, ficou desamparado, nem Ed, nem meus netos, nem meus bisnetos. E não haverá, eu nunca vi, ninguém desamparado da geração dos justos. É verdade que há muitos que pedem esmolas, buscando ajuda. Mas esses pedintes, irmãos, não têm essa vida justa, reta, diante de Deus. E aí está a razão da sua pobreza. E até irmãos em dificuldades financeiras. E é verdade que nós temos problemas, dificuldades até financeiras. Mas Deus é grande e ouve e responde nossas orações, dando-nos forças e recursos daquilo que precisamos. O Senhor nunca nos desampara. Que pena que tem gente que fala bem com boca fechada. O Senhor nunca desampara, nunca desampara os seus filhos justos de recursos que eles precisam. É certo, irmãos, que nós não devemos enxergar o nosso Deus como um Deus pequeno, um Deus fraco, um Deus incapaz até de ser Senhor, de ser dono, de ser proprietário de nossas vidas. Então, nós vamos ver, além desses 2 versículos que nós já comentamos, outros textos. Primeiro, Mateus 7, 8 e 11. Deus é grande, ouse pedir. Deus é grande, peça.
E nenhum texto, irmão, do Novo Testamento, nenhum. Nós lemos que o cristão deve ser um fracassado, um desamparado. Porque Jesus disse, pois todo o que pede, recebe. O que é que Jesus disse? Todo o que pede, recebe. E o que mais Jesus disse no capítulo 7, versículo 11 de Mateus? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Coisas boas Ele dá aos que lhe pedirem. Por que você não pede? Porque você não ousa pedir. Tente pedir. Você está nessa situação aí? Todos nós somos iguais perante Deus, com respeito à oração. E nós temos direitos iguais de nos comunicar com o Pai. Fortes espiritualmente ou fracos espiritualmente. Ricos ou pobres. Casados ou solteiros. Justos ou pecadores, todos nós precisamos de Deus. Pergunto, como está a sua saúde? Outra pergunta, como é que está a sua situação financeira diante dessa crise nesse país? Outra pergunta, como está o seu humor? Irmãos, eu fico sempre, quando termina, às vezes eu fico lá na porta para receber o cumprimento dos irmãos, para cumprimentar. Mas percebo que alguns se desviam de mim. E aí comecei a orar para saber por quê. Muitos deles porque o humor não anda bem. E eles não querem se mostrar nesse humor negativo pelo qual vivem. Pergunta, você tem orado? Outra pergunta, Deus já atendeu alguns dos seus pedidos? Irmãos, o tema da mensagem é Deus é grande. Deus é grande, ouse pedir. Ah, pastor, eu pedi, mas nada aconteceu. Por quê, pastor? Irmão, eu garanto que o irmão pediu e nada aconteceu. E você está se sentindo abandonado por Deus. Mas a verdade é, irmãos, isto sim, que o irmão tenha se afastado um pouco de Deus. O irmão até diz que tem fé, mas o Tiago fala que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta.
Está no Tiago 2,26. E ainda fala lá: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes pedimos errado. Às vezes pedimos sem nenhuma humildade, sem nenhuma dependência, sem nenhuma sujeição ao nosso Deus. Às vezes pedimos para gastar com as coisas desse mundo. Tiago fala. O autor do livro que nós estamos estudando, que já vendeu aí na nossa livraria, muitos já têm, Tudo é Possível pela Oração. Ele nos diz que uma das melhores maneiras de mostrar a fé e a confiança no Senhor é trazer os dízimos à casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas, irmão, muitos crentes, muitos, se nós estamos até com dificuldade para pagar o aluguel, muitos crentes não creem que Deus é grande a ponto de resolver o seu problema. Para eles, Deus é menor do que os 10% do dízimo. Por isso não dão. Deus, irmãos, tem poder para conceder tudo o que nós necessitamos. Já vimos isso. O Senhor nunca nos desampara. Mas por quê? Eu já contei aqui, meu pai, quando eu casei, quis me ajudar financeiramente. Abílio, arruma um saco de feijão. Eu preparei uma terra lá na fazenda para plantar um saco. Eu arrumei o saco para você colher pelo menos uns 60, 80 sacos. Eu arrumei o saco de feijão. Ele plantou. Depois da colheita, ele trouxe de novo um saco de feijão. Ué, só um saco? Pois é, Abílio, eu estou surpreso, uma terra boa. Só deu o saco que eu plantei. Por que será? Pai, eu não dou dízimo. Eu estou sob maldição. Então trata de dar o dízimo. Eu roubo a Deus, porque o dízimo não é meu, é de Deus. E eu tenho que devolver o que é de Deus. Por isso, a sua terra boa não produziu. Eu tinha um programa na rádio do deputado Purini, um programa a meio-dia de domingo que dava uma audiência para a rádio dele, que ele até não queria que a gente fechasse o programa. Mas o meu pastor, de quando eu era criança, chegou e disse para mim: Abílio, como é que você paga esse programa? Eu falei: com dízimo. Com dízimo? O que você aprendeu? Aonde que você tem que levar o dízimo? A igreja. E não é para pagar programa. Fechei o programa e voltei a levar o meu dízimo. Sabe por que eu não levava? A minha igreja não distribuía bem o dízimo. Você não tem nada com isso. Você tem que ver com Deus. E Ele diz para você levar o dízimo dele para a igreja. Essas pessoas, irmãos, não sabem que Deus é grande.
elas esqueceram-se que no princípio, cadê ali o princípio? Quem pode projetar ali para mim? No princípio, obrigado, Marcos, você conseguiu umas fotos. No princípio, irmão, abre aí no capítulo 1 de Gênesis. 1 de Gênesis. Só vamos ler 2, 3 versículos do 1 de Gênesis. Espera aí. Vamos lá no 1 de Gênesis. É bom abrir a Bíblia, quem trouxe, né? Diz assim, ó, no princípio, 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma. Não era essa coisa redonda aí. Não tinha forma. Está falando aqui. E estava completamente vazia. Não tinha árvore, não tinha vegetação, não tinha nada. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no versículo 3 diz, disse Deus, haja luz. O que é que Deus disse para a terra sem forma e escura? Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Preste atenção. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento, quer dizer, haja céus. E houve céus. E aí, passaram-se o primeiro dia da criação, já tinha luz. O segundo dia da criação, já tinha luz. O terceiro dia da criação, já tinha luz. Mas no quarto dia, foi que Deus formou o luzeiro, o sol, a lua e as estrelas, para separar o dia da noite. Pergunta, quem iluminou o mundo antes de ter sol e lua e estrela? Quem que iluminou? A glória de Deus. E você vai estar na Nova Jerusalém, que não vai ter sol, nem lua, nem estrela. Quem vai iluminar a Nova Jerusalém, a igreja do Senhor lá nos céus? A glória de Deus. E o Cordeiro de Deus será a lâmpada. Esse Deus é pequeno, irmão? Esse Deus para você é pequeno? Um Deus que tem a possibilidade dos sóis, das luas, das estrelas, para iluminar. A cidade, Nova Jerusalém, diz o versículo 23 do capítulo 21 de Apocalipse. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus, quando criou o universo, também instituiu as leis físicas que governam e continuam governando até nossos dias. Muito tempo já se passou, mas a terra continua.
O movimento de rotação. Todos os dias que eu estou na chácara, no meu lugar de oração, às 6h em ponto, o sol desaparece. Porque a terra está girando. E a lua continua girando o seu movimento de rotação em torno da terra, acompanhando a terra no seu movimento de translação em torno do sol. Quem é que criou isso e mantém isso? O teu Deus. O teu Deus que é grande e poderoso. Alguns adolescentes, que bom que são alguns adolescentes e até alguns jovens hoje. Não sou eu que estou falando isso, é o livro, é esse livro que nós estamos estudando, o que acontece pelo poder da oração. Esses adolescentes, o Ed até confirmou que isso acontece também na casa dele. Eles pensam que os seus pais não têm condições nenhuma de acompanhar a era do automóvel. Do avião, então, muito menos. É certo, quem viveu no tempo de Abraão, se nascer hoje, não vai ter muitas condições de conhecer as coisas atuais. Deus, porém, não é um homem velho, como muitos meninos e adolescentes pensam. Um pesquisador, irmão, está no livro, fez uma pergunta aos garotos e eles tinham que responder sem hesitar. Qual foi a pergunta? Para os garotos: vocês acham que Deus sabe como funciona o radar? Vocês acham que Deus sabe como funciona o radar? Resposta da maioria: não, Deus não sabe. Eu vou voltar ao tema. Deus não nos desampara. Deus é grande. Deus sabe tudo sobre o radar, mais do que o inventor do radar. Viu, adolescentes? Não são todos, viu, jovens? Não são. Há alguns. Deus sabe tudo, porque Ele é grande. Segundo ponto, 1 João 5,14, nós não lemos esse texto. Diz assim, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Vou repetir. E esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Bate no irmão. Na irmã fala: viu, irmão? Viu, irmão? Se você pedir alguma coisa dentro da vontade de Deus, Ele te ouve. Eu pergunto de novo: nós confiamos que Deus ouve as nossas orações? Hoje João 5,14, 1 João está respondendo. Deus ouve. Confiamos que Deus nos ouve e responde às nossas orações quando nós oramos sobre essa condição do texto. Que condição é essa?
se pedirmos segundo a sua vontade. Pois o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos dos 37,4. Salmo 37,4. Com o nosso coração cheio de prazer, cheio de alegria, cheio de agrado, cheio de sujeição à vontade santa e soberana do Senhor, não há por que Deus não satisfazer os desejos dos nossos corações. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você está pensando, pastora Miriam fica repetindo isso tudo que nós já sabemos. Eu sei que nós já sabemos. Mas será que nós cremos? Irmãos, pergunta: o que é que acontece quando nós oramos? O que acontece? O que acontece quando nós oramos? Deus está pronto a ouvir nossas orações. Se Ele não ouve, é porque nós não oramos. O que acontece quando nós oramos? Deus ouve. Não só ouve, como responde. Sim ou não. Agora ou espera. Mas sempre Ele nos ouve. E de certa forma, sempre Ele nos responde. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 1850, faz já 168 anos, em 1850, um homem, um só, aqui tem muitos homens, um homem em 1850 orou. Um homem em 1850, 168 anos atrás, orou. Como resultado, mais homens começaram a orar com ele. E o vento do Espírito de Deus soprou por todos os Estados Unidos, mudando a vida deles por 40 anos. Porque um homem orou. E outros homens seguiram-no em oração. Outro exemplo, um zelador de uma igreja americana anunciou uma série de reuniões de oração na igreja dele. Primeira reunião, 6 pessoas compareceram. Na segunda reunião, 14 pessoas compareceram à reunião de oração. Na terceira reunião, 23 pessoas compareceram à reunião de oração. E como depois o número passou a aumentar muito, eles mudaram da igreja para um centro de oração em Nova York. E continuaram a orar em reuniões semanais de oração.
Eram tantos os homens que oraram, que eles passaram as reuniões para serem diariamente, todos os dias. E um repórter de um jornal de Nova York resolveu visitar essas reuniões. E num domingo, na hora do almoço, ele conseguiu visitar só 12 dessas reuniões. Quantos homens ele contou nessas 12 reuniões? 6.100 homens orando. 6.100 homens orando em Nova York. Será que isso pode acontecer de novo hoje aqui? Será que os homens que têm empresa, que trabalham, que têm empregos, poderiam deixar um pouco os seus negócios, o seu trabalho, para reunirem-se uma vez por semana numa reunião de oração? Será que pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos? Que apenas em 12 reuniões tinham 6.100 homens orando. Pode. Se estivermos não do poder do Espírito Santo. Se não, não pode. Por livre-arbítrio. Eu clamo diariamente no meu lugar de oração pelos homens da igreja, para que Deus os encha do poder do Espírito, para que tenhamos uma reunião na terça-feira, não com 30, 40, 50, mas com 100, 150, porque a reunião mais importante dessa igreja realiza-se na terça-feira. Pergunta: pode isso acontecer hoje? Serão os homens capazes de colocar Cristo acima dos seus negócios, do seu trabalho, dos seus afazeres? Pergunta que vou fazer: os homens vão orar? Não, não vou fazer essa pergunta. Não vou perguntar: os homens dessa igreja vão orar? Não, não. A pergunta que eu vou fazer é essa: eu vou orar? Vou. A pergunta é: você vai orar? Vai ou não? Parece que ninguém vai. Quem vai? Não é se os homens. Nós vamos orar? Vamos ou não? Você viu que nós não oramos com os presbíteros para a cura de doentes? Como nós fazemos todos os domingos? Por que os presbíteros têm que orar pelos que estão enfermos? A pergunta é: nós vamos orar? Não é os presbíteros vão orar. Nós, a igreja do Senhor Jesus, parte que está reunida nesta manhã, vamos ou não vamos orar? Aí você precisa saber, eu vou repetir o que é a oração para terminar. O que é a oração? Para muitos, para muitos, a oração é apenas um step. Sabe o que é um step? Aquele pneu que fica lá atrás, para quando fura você usa. A oração é um step. Quando há uma absoluta necessidade, aí você ora. Isso é a maioria.
A oração é um step usado para casos de emergência. Para outros irmãos, a oração é um toma lá, me dá cá, toma lá. Se o Senhor me abençoa, eu oro. Quer ver? Um irmão que não está aqui presente, por isso eu posso falar, ele é relacionado muito com a minha família, em dificuldade financeira. Falei sobre o dízimo, disse, eu já dei o dízimo 6 meses, ele não me abençoou. Então ele largou de dar o dízimo. Está na penúria, nem na igreja vem mais. É meu parente. É aquela do, se ele me dá, eu dou. Toma lá, me dá cá. Como os políticos. Se o Senhor responder a minha oração, então eu vou dar o meu dízimo. Se o Senhor responder a minha oração, então eu te ofereço a minha oferta no domingo. Mas se o Senhor... Irmãos, salvos por receber a Cristo como Senhor de nossas vidas, estou falando de nós, salvos por termos recebido a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, passamos a ter um grande privilégio. Que privilégio é esse? Que os salvos em Cristo passaram a ter. Em Cristo, irmão, nós temos o direito de uma audiência com o Rei do Universo. Quem é você? Quem somos nós? Diante do Rei Criador de todo o universo. Projeta. Apaga a luz aí. Não tem jeito de apagar? Olha aí. Isso aí são os buracos negros. Um buraco negro entrou no outro buraco negro no universo. O som dessa batida, o barulho, levou 100 anos para chegar à Terra. Correndo o som na velocidade do som, levou 100 anos. O ano passado chegou o som da batida de um buraco no outro buraco. Aí, isso aí o que é? Uma constelação? Uma constelação, presta atenção. Uma constelação tem milhões de estrelas. E o teu Deus chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Quantas galáxias tem no universo? Até agora nós podemos afirmar que existem tantas galáxias como tantas pessoas que vivem no universo. Cada um de nós tem uma galáxia. E a galáxia, o que mais apresenta? Tem mais aí? Constelações. Eu sou professor de geografia, por isso que eu estou vendo alguma coisa lá. Constelações são grupos menores de estrelas dentro de uma galáxia. Quantas constelações tem numa galáxia? Milhões. Eu estou falando isso para você entender o tamanho desse universo criado por um Deus que disse, haja luz, não houve sol, não houve lua, não houve estrela, não houve nada. E a terra foi iluminada 3 dias pela glória dele. Bate no irmão, na irmã, esse é o teu Deus. Esse Deus grande que nós estamos projetando aí. Vai para frente. E vai. Isso. Acabou.
Pena que não mostrou a terra, mas eu tenho lá um livro, vou trazer para mostrar. Para mostrar a terra, a lua, tudo. Irmãos, qual deve ser o conteúdo da oração? Aqueles que disseram, nós vamos orar. Eu preciso explicar a você o que é que tem que ter na sua oração. Para terminar. Primeiro, a oração deve incluir palavras de louvor, palavras de gratidão. Não é se curvar diante de Deus e já fazer a relação de pedidos. Reconhece o Deus que você tem e louve-o. O que nós fazemos na reunião de oração aqui é assim: Deus é grande, Deus é Pai, Deus é um Deus eterno, Deus é justo, Deus é amor. Louve, adore-o. Ele é grande, Ele é infinito. Você é pequenininho, você é um pontinho pequenininho nesse universo. E Ele é maior do que o universo que Ele criou. Você louva, você o reconhece e você agradece. Neide pediu para eu orar na hora de comer ontem, no almoço. Abílio, agora você ora. Senhor, eu tenho 89 anos. Neide tem 80 e tantos. E ainda nós podemos nos assentar a uma mesa e comer essa polenta, esse angu, esse frango com esse caldo. Quem tem 89 anos devia estar chupando. Mas nós estamos sentados, comendo, com garfo, com colher, repetindo. E depois ainda teve sobremesa. Com 80, agradece. Você está vivo, você está abençoado. Antes de pedir, de fazer a tua relação de pedidos, reconhece quem é o teu Deus e o que Ele fez por você, o que Ele faz por você e o que Ele ainda vai fazer por você. É a primeira coisa que consta da oração, é isso. A segunda coisa terminando, né? A segunda coisa a oração deve incluir confissão. Eu estava reunido ali e alguém me elogiou. Aí eu disse, eu sou pecador como você. Confessa. Você não é o tal. Tem que constar da oração quem você é. Senhor, o que eu fui, eu não posso nem repetir. Que bom que o Senhor já esqueceu do que eu fui. Ele esquece. E não sou eu que vou ficar lembrando o que eu fui. Eu já fui. Deus jogou os teus pecados no fundo do mar. Lá fala. E o fundo do mar, eu sou professor de geografia, o maior tem 12 quilômetros no sul da Ásia. E lá pegar teus pecados, estão a 12 quilômetros no fundo do mar, ninguém pode ir lá pegar. Confessa. É a segunda coisa que tem que constar da oração. É o reconhecimento de quem você é, de quem Deus está fazendo de você. Isso está em Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Esses dias alguém chegou para mim e disse, aquele irmão, como é que o senhor admite aquele irmão porcaria, pecador na igreja? E quase que eu falei para ela, e você também não é? É ele só?
Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Sabe por que tem gente que todo domingo vem na frente para ser curado? Domingo sim, outro domingo não, outro domingo nunca é curado? Pode reparar. Por que será? Para ser curado, você tem que reconhecer que você é pecador. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por isso nós não oramos hoje aqui. Por quê? Porque vai acontecer algo agora. Terceira coisa que deve ser incluída em nossas orações: as nossas preocupações pessoais. Eu ando muito preocupado pessoalmente com os homens da igreja. Tanto que na relação dos parceiros de oração que nós estamos distribuindo hoje, tem oração pelos homens. E tem um reconhecimento pelas mulheres. Agradecemos a Deus pelas esposas que temos, que são dignas e sóbrias. As orações devem incluir nossas preocupações pessoais. Se você está preocupado com aquele irmão, não critica, ore por ele. Faz parte da sua oração incluir aquelas necessidades que você julga que aquele irmão tem. Inclua as suas necessidades pessoais na sua oração. Diz assim a Bíblia em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem gente ansiosa porque não acha o candidato a prêmio. Tinha 13 candidatos a presidente e a gente não acha nenhum ali para votar. 13. E é difícil mesmo, não está fácil não. Não andeis ansiosos por causa desses 13 candidatos. Não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Orem por eles. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que bom que nós temos 13 candidatos. E outra coisa, nenhum presidente vai resolver o problema desse país. É preciso também trocar o Congresso. Os deputados, os senadores, ladrões sem vergonha. E aí o povo torna a repetir e votar neles. Se você anda preocupado, ponha isso na sua oração. Senhor, olha bem esse Congresso aí. Para que nós, que somos aqueles únicos que podemos trocá-los, possamos ter outros candidatos honestos, sérios, corretos. Inclua as suas preocupações pessoais na sua oração. E agora eu concluo, em nome de Jesus. É hora de refletir. Deus é grande. E há de suprir em Cristo cada uma de suas necessidades. Reflita nisso. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós como Pai que Ele é, de nós, seus filhos. Mesmo quando Ele cuida de todo o universo, Ele continua se lembrando de você.
Eu, irmãos, já fui moço. E agora já sou velho. Porém, eu jamais vi um justo desamparado. Até meus bisnetos já têm conta no Banco do Brasil. Deus é grande. Ouse pedir. Ouse pedir. E Ele vai dar boas coisas aos que pedirem. Pois quem pede, recebe. A palavra está falando. Estou só recordando o que eu falei. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ah, você é muito pobre, coitadinho. Não. Eu já tenho, eu sou rico. Não faz acepção. Eu sou negro. Eu sou amarelo. Não faz diferença. Deus não faz diferença. Não faz acepção de pessoas. O Senhor nunca nos desampara. Bate na mão. Nunca nos desampara. Se nós temos fé seguida de obras, por exemplo, o que o livro fala, quem sabe você poderia passar a trazer os seus dízimos, uma obra. Se você crê e dá os dízimos, fica tranquilo. Se você crê e põe a mão no teu bolso, tira dos seus 90 uma oferta, tranquiliza. O Senhor não vai te desamparar. Se você dá a oferta, se você dá o dízimo, se você devolve o dízimo, Ele não vai esquecer de você. E não vai permitir que você fique na maldição. Está lá escrito no 8 do capítulo 3 de Malaquias. Vimos, irmãos, terminando, o que acontece quando os homens oram. Nós terminamos com a pergunta: os homens vão orar? Não é essa a pergunta. Não é. Eu termino com a pergunta: eu, pastor de vocês, vou orar? Vou continuar a orar diariamente por vocês. 3 vezes por dia. Você vai orar? Pergunta. Porque se você ouve essa palavra e vai continuar não orando, a pergunta é: nós todos, como parte da igreja de Cristo, daqui para frente, vamos orar? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.